Olá pessoal do Além do Fluxo, tudo bom? Eu sou o Cadu Marcondes, hoje a gente está recebendo o Dr. Newton Nunes. Obrigado por aceitar o convite, doutor. Eu que fico grato por estar aqui hoje e vamos falar aqui de assuntos relevantes para a saúde. Obrigado. Doutor, você já atravessou, né, os dois lados do sistema, atuou como médico cardiologista, presidente dos sistemas mais completos do Brasil, né, Unimed Teresina. Hoje ocupa a diretoria financeira da holding do sistema Unimed, Unimed Participações, e presidente da federação da Unimed Piauí, né? Para quem não conhece a Unimed Teresina, reúne um conjunto de duas operadoras, um hospital de alta complexidade, pronto atendimento, diagnóstico, atenção primária, home care e muito mais, 130 mil beneficiários. É isso mesmo, doutor? Eu devo ter esquecido alguma coisa de tão completo que é. E é médico com MBA em gestão pela FGV, Greenbelt e Lean Six Sigma, conselheiro de administração de empresas de tecnologia. Bem-vindo novamente ao Além do Fluxo, doutor. Vamos lá, vamos conversar aqui e falar sobre coisas boas. Obrigado aí por essa introdução aí sobre essas funções, né, que na verdade são coisas que a gente fez ao longo do tempo e estamos aqui hoje para mais, né, uma missão. Excelente. Doutor, vamos voltar no passado, então. Quando o senhor era médico cardiologista. Em algum momento ficou claro que não era só a questão sobre o diagnóstico do paciente, mas a rede do entorno era importante, o diagnóstico do sistema era fundamental para melhorar o atendimento aos pacientes? Bom, Cadu, isso realmente, quando a gente atua como médico, né, a gente tem uma visão um pouco limitada do que é um sistema de saúde, né? E logo fica claro que o sistema, para ele se organizar melhor, ele tem que resolver alguns entraves ainda, especialmente na questão de acesso, né, dos clientes ou dos pacientes, na questão de remuneração dos profissionais, dos prestadores, na questão do desperdício de recursos, que são muitos ainda hoje, isso no mundo todo. Então, quando você atua como médico, você tem uma visão unilateral desse assunto. Mas, como eu sempre gostei de estudar bastante sobre o assunto também de gestão, além da parte médica, né? Então, para mim ficou claro, realmente, no começo logo, de que me parecia um sistema muito ainda sem uma integração. E precisava de um diagnóstico um pouco mais completo, que não só, obviamente, o meu diagnóstico ali clínico, que provavelmente até o desfecho daquele paciente poderia ser modificado ou, de alguma forma, otimizado se o sistema trabalhasse melhor, né? Isso já desde o princípio, sou médico formado há 27 anos, né? E realmente já atuei bastante aí também na parte clínica e a gente conseguiu ter uma ideia bem consolidada do que é o atendimento público, o que é o atendimento privado, atendimento pelo convênio. Então, todas essas facetas dentro da medicina, eu já tive a oportunidade de fazer, né? Então, já fui plantonista, já trabalhei em consultório. Dá saudade? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de ser médico, de verdade. Sabe por quê? Porque eu gosto de saber da história das pessoas. Então, isso é uma coisa que me alimenta como profissional. Então, quando a gente se interessa, né, de verdade, aquela consulta acaba sendo boa também, porque a gente sempre aprende também com os nossos clientes. Então, dessa parte eu tenho um pouco de saudade, né? Mas gosto de gestão, que gestão é você resolver desafios todos os dias, que isso é uma coisa que hoje, para mim, tem um propósito maior com a minha vida. Para mim, hoje, o meu propósito ele é esse, interferir nos grandes sistemas para que isso modifique de uma forma positiva aquele meio que eu esteja trabalhando. E o segundo passo aqui foi a gestão da Clinicard depois do hospital da Unimed Teresina, né? Como é que foi essa mudança de médico para gestor? Lembra aí pra gente. Isso foi uma coisa interessante também. Então, eu fiz a faculdade lá na Federal do Piauí, depois vim para São Paulo, fiz residência de clínica médica, depois de cardiologia, depois fiz uma subespecialização em ecocardiografia, depois fiz um doutorado na Unifesp, fiz toda a carreira consolidada clínica, né? Médica, tudo.
E depois disso tudo, surgiu a chance de, com outros amigos, entrar numa sociedade, né? A gente fazer uma sócio, mais 4 amigos, são 5. A gente montou uma clínica. Quando eu fui voltar para Teresina, né? Depois de passar 10 anos morando em São Paulo, a gente montou uma clínica. Os sócios, ninguém sabia de nada de gestão, não tinha estudado nada. Foi mesmo mais na vontade do que qualquer outra coisa. E naquele momento, eu acho que, assim, como eu era o mais interessado ali, talvez, por estudar planilhas, eu sempre gostei muito de números, né, essas coisas. Eu disse, não, você fica na gestão aí. Eu fui gestor da clínica, né, uma clínica de cardiologia e áreas afins, e tinha diagnóstico também nessa clínica, eu fiquei lá por 7 anos, como gestor. E eu saí de lá para ser gestor do Hospital Unimed Teresina, né? Eu me cooperei na Unimed em 2010, em 2017 eu estava como gestor já lá desse hospital. E a partir daí comecei a fazer outros cursos também, que é o MBA em gestão empresarial, esse que você citou aí no começo, foi exatamente nesse ínterim, né, para poder estar mais preparado para enfrentar essa missão. Então foi exatamente isso. Foi assim, foi uma coisa meio que natural, mas teve esse desenvolvimento também. Assumir desafios, né, antes de estar totalmente preparado. Foi uma decisão, né, no meio de 5 sócios. Mas então, nunca você vai estar 100% preparado, né, doutor? Tem que começar a fazer, né? nunca. Eu sempre sou defensor de que você tem que fazer e se preparar no meio do percurso, porque os desafios, aquilo que você estudou antes, com pouco tempo você já perde, então durante aquele processo é que você tem que se capacitar. Agora também você não pode atuar sem capacitação. Sim. Hoje em dia não se permite mais falhas, né? Hoje em dia as margens são muito apertadas, qualquer erro realmente pode significar uma perda de recurso, então você tem que estar preparado para aquela missão. E se preparar, coisa melhor que tem é você estar estudando, se capacitando e vendo uma coisa na prática acontecendo, né? Nessa Isso é bom. gestão de recursos, às vezes tem que fazer o corte, rever prioridades, tomar decisões difíceis, né? Esse chapéu do médico e do gestor, às vezes tem conflito ou hoje está bem resolvido? Tem conflito, claro, né? Porque você, como médico, ele é uma relação saudável, no meu ponto de vista. Eu acho que, inclusive, as Unimedes, elas têm essa vantagem. Sim. Porque, assim, os gestores são médicos, né? E o médico, ele quer o melhor para o seu paciente. Então, assim, o médico quer o melhor para o paciente e isso é indubitável, né? A gente acompanha muitas Unimedes e vê sempre o mesmo padrão. A gente quer o melhor, quer prestar a melhor qualidade, a melhor segurança ali para o cliente e tudo. Porém, como gestor, a gente tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade da sustentabilidade coletiva, tá? Porque, na verdade, quando você é gestor de um plano de saúde, você está ali administrando uma caixa, vamos dizer assim, de assistência, um mútuo de muitas pessoas, de muitos clientes, tá? Então, se você desperdiça um determinado recurso, na verdade, você vai, entre aspas, sacrificar muitas pessoas que dependem daqueles recursos. Tá? Então, tenha essa responsabilidade como gestor. Assim, eu nunca me furtei disso, de tomar as decisões, que esse é outro fato também, né? A gente tem que tomar as decisões, procurando atender dentro das normativas, que existe toda uma normativa, né, do que está coberto, o que não está coberto, procurando sempre manter a sustentabilidade no coletivo, né? Que essa é a nossa grande função. Não vai adiantar nada eu liberar aqui um procedimento caríssimo que não está previsto no contrato para um cliente, se lá na frente o convênio Depois você vai ter que negar tantos outros. quebra, ou vou ter que negar tantos outros que estão inclusos para poder manter aquela sustentabilidade. Então, acho que a grande missão é você lidar com demandas ilimitadas com recursos limitados. E aí vamos agora para o sistema da Unimed Teresina, que é bem completo, né? Então você tem a operadora, o hospital, a atenção primária, home care, diagnóstico. É exponencial esse equilíbrio entre recursos. Como é que você consegue eles funcionem como um sistema e não como ilhas? Dá um pouco desse panorama aí, conta mágica. Perfeito. Cadu, aí é realmente difícil, porque é como se você fosse um malabarista que equilibra vários pratos ao mesmo tempo. E nenhum pode cair, tá? Então, o seu desafio é você, primeiro, não permita que ocorra silos, né? Que as pessoas dentro de cada, que a gente chama de recurso próprio desse,
ela se encastele ali e não se integre com as outras operações. Então, o seu desafio, através da governança, eu acho que o principal é isso, a governança, uma transparência, né, que você tem que ter para que todos saibam que exista um benefício e um objetivo comum, que é exatamente manter as operadoras, que são duas operadoras, né, que a gente faz a gestão lá. Agora eu saí da presidência, né, saí agora dia 7 de março, bem recente. Bem recente. Mas estive lá na gestão durante 8 anos. Tá? Então, a dificuldade é exatamente essa, porque às vezes você tem no dia a dia uma tendência, as pessoas que estão em um determinado recurso, tentar priorizar aquele em detrimento do outro. Mas não, você tem o papel de maestro daquele, todo aquele jogo, de toda aquela estrutura, para que todo mundo trabalhe num objetivo comum, que é o beneficiário das operadoras terem a melhor saúde possível, acesso com qualidade, né, e segurança. Então, tudo isso funciona para esse objetivo comum e todos eles têm que saber disso. E há momentos assim de tensão? Como é que você administra isso entre hospital, operadora? Não, sempre tem. Na verdade, tem constantemente. Pra você ter uma ideia, quando você tem um sistema que a gente chama de verticalizado, quer dizer, o hospital é da, né, operadora, muitas vezes os gestores de cada entidade aqui, eles querem trabalhar em prol de um resultado para eles, obviamente. Mas se você imaginar, por exemplo, que no hospital próprio, a receita que entra no hospital próprio é o custo da operadora. Você entendeu? Então, assim, tudo que eu gasto aqui, se é o meu cliente operadora, o que é receita para cá é custo para cá. Então, é óbvio que vai existir conflito. Ao mesmo tempo que eu quero controlar, vamos dizer assim, manter a sustentabilidade aqui, posso controlar o custo lá, mas eu diminuo a receita aqui. Então, às vezes, você tem essas tensões. E, de novo, para você evitar isso, é trabalhando com as pessoas, todo mundo em reuniões conjuntas. A gente fazia muita reunião com todos os gestores, para que todo mundo sabe quais são seus objetivos, as suas metas. A gente tem um planejamento estratégico muito bem estruturado lá, com metas de cada um, apresentadas mensalmente para todos, e sendo claro, eu digo, olha, o que a gente precisa de cada um é isso. Mas, de novo, o objetivo principal é manter a sustentabilidade das operadoras, sem deixar de fornecer a qualidade nos recursos. Esse que é o ponto. Tá? Seguir bem o regulamento, ter isso bem claro, facilita essa harmonização? Você tem que ter diretrizes claras, né? Tem que ter tudo trabalhado dentro das regras, óbvio. O sistema de saúde ele é um sistema dos mais regulados, né, do Brasil. Então, tudo tem norma, dentro dos recursos próprios tem normas, RNs, que têm que ser seguidas. A gente conseguiu, ao longo dessa gestão, da última gestão agora nossa, de ter uma certificação ONA, né, dentro do recurso próprio, significando que é nosso selo de qualidade e de segurança. Então, a gente trabalhando dentro das normas, né, de qualidade e segurança, e, ao mesmo tempo, tem que trabalhar na regulação, né, dentro das leis. Então, é ter diretriz clara, sabe, Cardoso? E o que precisa de cada um? Essas são as diretrizes, tem código de tudo, código de conduta, código de ética, e todo mundo trabalhar em conformidade para que tenha esse resultado. Nesse processo, quando o senhor assumiu a diretoria como diretor-presidente da Unimed Teresina, teve que ter muita reestruturação. O que mais dá orgulho hoje, olhando para trás? Lógico que eu digo o seguinte, a gestão ela é sempre uma continuidade, né? O que a gente procura com a gestão é a melhoria contínua. Então, realmente, a nossa Unimed hoje tem 43 anos, obviamente, eu tive presente lá nos últimos 8 anos, mas teve gente que teve lá mais de 30 anos para construir o que ela é hoje. Do ponto que a gente pegou para cá, eu acho que dentre as maiores conquistas, vamos dizer assim, de reestruturação, eu acredito que tenha sido a governança, através dos conselhos, né, que a gente fez. A gente promoveu uma governança onde realmente é uma gestão bem democrática e participativa de todos os conselhos. A questão da transparência com os médicos cooperados, a gente fazia fórum de divulgação de resultados a cada 3 meses, com participação ativa dos médicos. Esse foi uma. A outra questão da tecnologia, a gente investiu bastante em tecnologia. Houve um desenvolvimento de muitos BIs, dashboards, coisa que não tinha antes. Então, tinha mais de 50 BIs lá que eu consegui avaliar todos os aspectos da operação. Dentro do hospital, a gente conseguiu instituir um centro de comando tecnológico
que é o nosso centro de operações logística e assistencial, que a gente chama de COLA, que são vários monitores onde a gente consegue em tempo real avaliar os processos naquele momento, né? Porque também não adianta só a gente ter a informação sem ter como atuar, né? Porque essa informação muitas vezes é do passado, né? Então, assim, Tem foi tempo real, né? interessante, tem tempo real, por exemplo, se um tempo de espera, né? O SLA ali no pronto atendimento está mais demorado do que o que a gente deseja, já tem alguém que notifica as equipes lá para que isso ocorra de uma maneira mais rápida. Então, tudo isso foi desenvolvido ao longo dessa gestão, que eu acredito que foram grandes conquistas. A gente teve que instalar novamente o sistema, né, do MV lá no hospital. Quando a gente chegou em 2018, eu era vice-presidente. Né? É um desafio enorme. Enorme. E não tem coisa mais desafiadora do que você implantar um ERP. E eu fiz isso 2 vezes. Quando a gente chegou em 2000... Tem amigos meus que comparam isso a divórcio. Não, é quase um divórcio, de verdade. É você pedir para se divorciar, realmente. O que aconteceu? A gente chegou em 2018, já existia um sistema MV operando dentro do recurso próprio nosso, mas ele teve algumas gaps de instalação e tal. A gente teve que reimplantá-lo lá na parte hospitalar. Então, isso levou um tempo, bastante desgaste, mas nada supera o que a gente tentou fazer agora. Tentou não, fiz... em janeiro desse ano, que foi exatamente mudar o ERP da operadora, né? Que ainda está em curso. Né? O pessoal que entrou na nova gestão também ainda está, vamos dizer assim, com essa missão aí de completar, né? Que ainda não finalizou. Mas também foi um desafio, tem sido, né? Um desafio muito grande, exatamente você fazer uma mudança de um sistema que a gente tinha lá há mais de 40 anos. Então não é fácil. E isso tudo a gente teve que enfrentar porque a gente acredita que sem investimento em tecnologia, você perde seu diferencial competitivo para o futuro. É isso que eu realmente acredito. E por isso que foi feito. Esse investimento em tecnologia, né, ela permite que você tenha acesso a dados, informação, como o senhor falou, em tempo real. E dá para dizer que isso permite que vocês sejam orientados ao processo real de, né, do que está acontecendo e possam tomar decisão mais assertiva, baseada em fatos? Olha, isso muda tudo, na verdade. Porque, assim, quando a gente não tem isso, o que você tem? Você tem um resultado geral, agregado, né? Você não consegue saber os gaps que você tem na operação e nos processos. Quando você não granulariza isso... O indicador ele mostra a média, né? Na média você pode estar bem, mas você pode ter os extremos muito ruins, né? Exatamente. Se você tem um indicador médio de um marcador, vamos dizer assim, geral de um determinado processo, você não consegue identificar o gargalo que tem naquele processo. Né? Ele pode até estar com um tempo médio bom, mas assim, tem alguma coisa no meio ali que pode não estar tão legal. E também pode estar ruim e apenas ser uma fase desse processo que não esteja adequado. Então, quando você granulariza isso para os indicadores operacionais, né? Especialmente para as áreas, isso começa a trazer para a gente a gestão mais na mão. Né? Que é o que a gente tem hoje, deixou lá bastante ferramentas para que as pessoas possam trabalhar. Seria a diferença de só ter o painel de indicadores e ter uma inteligência de processos, doutor? Isso. A gente fez uma revisão no ano passado de mais de 400 processos. E isso ajudou bastante a exatamente a gente calibrar um pouco melhor esses indicadores. Né? Inclusive, tinha uma próxima fase que era evoluir um pouco mais para performance operacional mesmo, baseado nesses indicadores. É o que eu falo, assim, quando você entra, você tem aqueles indicadores macros que a alta gestão ela tem que ter, e aquilo tem que ficar sempre, né? Você ficar vendo, indicador financeiro, de receita, de custo assistencial, aquilo tudo tem que estar ali na sua tela à mão. Mas tem muita coisa para chegar naquele resultado final, tá? E aí você tem que avaliar isso, não só olhando pelo retrovisor, né? Você tem que analisar o processo para você ver o que você vai fazer para frente. E agora com a IA, né, a gente consegue ter esses diagnósticos. Né? Nesse antes e depois dessa revisão, nessa aplicação de mineração de processo ali, dos 400 fluxos que você tinha, para o final, mudou muito a percepção de algumas áreas? Mudou muito a percepção. Depois desse trabalho, a gente elaborou um plano de ação, né, que está ocorrendo ao longo desse ano, exatamente para ver como aí entra naquela coisa do 5W2H, né? De quem faz, onde faz, como faz, plano, prazo, né?
para que a gente corrija o que precisa ser corrigido ou melhore o que precisa ser melhorado. Porque nem sempre você tem, vamos dizer assim, uma falha. Às vezes você tem um processo que você identifica que pode ser melhor. Sim. Né? E isso a gente estava trabalhando e está, né, continua trabalhando nesse ponto. Com a implantação do sistema também, a gente acaba também identificando outras, vamos dizer assim, oportunidades de melhoria exatamente na mudança, porque estava todo mundo acostumado a trabalhar, que eu chamo de puxadinho, né? Com vários sistemas agregados ao sistema principal. Só para ter ideia, eu tinha mais de 70 sistemas dentro da Unimed. Nossa. 70, para mais, acho, para fazer aquilo funcionar. Então, assim, poxa, não pode, isso aqui tem que ser de uma forma melhor, otimizada. Como né? é que evolui, né? Pois é, como é que vai evoluir? Você evolui com um, o outro fica parado, entendeu? Então, assim, a ideia também, só com essa mudança de sistema, a gente tirou 3 sistemas que faziam a mesma coisa. Então, a ideia é minimizar, e a ideia geral é exatamente você ter uma consolidação dos dados do cliente para que se evite os desperdícios. O cliente já passou em um determinado médico, o médico já pediu o exame, você já tem esse resultado, passa em outro, às vezes perde o mesmo exame. Ninguém tem ideia de onde está esse resultado. Então, a ideia geral, no final de tudo, é fazer um grande registro eletrônico da saúde, onde você consiga resgatar esses dados e usar de uma forma melhor, sem precisar novamente pedir, né, solicitar. E a IA ajuda muito vocês nisso, né? Porque consegue ver como filme e não como foto, né? Porque o humano, estou falando mais na parte de auditoria, né? Se você pegar um registro, você vai ver, não, isso aqui está coerente. Mas se você semana passada teve algo igual, né? Perfeito. Um exemplo prático. Você chega com dor de cabeça no pronto-socorro, a pessoa pede uma tomografia. Pode ser que para aquele evento individual tá tudo certo, ok. Mas aí se você olhar o histórico ali, ele já fez quatro tomografias ao longo desse mês, que além da sobrecarga de radiação que vai, já mostra ali que não tinha nenhuma alteração, por exemplo. Então, houve o risco e houve o desperdício de recurso. Então, isso hoje, a tecnologia ela já consegue nos oferecer para que esse desperdício ele não ocorra. Tá? Seja avisado na hora, né? Na hora, você vai pedir o exame e a pessoa diz, peraí, esse beneficiário já fez 3 tomografias esse mês, entendeu? Então, assim, aí você quer ver o resultado, aí puxa aqui, aí está aqui o laudo, né? Então, isso é que a tecnologia pode realmente contribuir bastante. Doutor, aposto que tem um monte de colegas aí, conselheiros, diretores de outras Unimedes que estão aqui empolgados nos assistindo. Qual a dica que você dá para eles para ajudá-los a tomar esse passo de investir em tecnologia, melhorar seus processos e ter melhores resultados? Bom, a primeira coisa é o seguinte, sempre tem uma limitação quando a gente investe em tecnologia, obviamente, na questão dos recursos, né? As operadoras hoje elas trabalham com uma margem pequena, né? Quando trabalham positivo, né? Quando não é negativo, então há sempre aquela preocupação de como eu vou investir esse recurso e que grau de retorno eu tenho. Em geral, a gente está olhando para o curto prazo, vou investir um determinado recurso, mas qual o ROI, né? E qual é o período que ele volta para mim? O que tem que se ter em mente é que é o seguinte, não existe hoje você fazer mais gestão de saúde sem tecnologia, isso não existe mais, né? Você tem que procurar, obviamente, dentro da sua realidade, aplicar o seu recurso da melhor forma, daquilo que faça sentido para a sua operação. Então, a primeira coisa é fazer a leitura dos processos. Então, dentro dos seus processos, o que eu posso incorporar de tecnologia que aquilo vai melhorar ou que vai me trazer uma diminuição, por exemplo, de pessoal naquele processo, ou que você vai ter um retorno, que você vai fazer melhor aquilo, ou que você vai ter um acesso melhor para o seu cliente, que no futuro, o que vai trazer isso aí? O foco tem que ser no cliente. Se o seu cliente ele está bem atendido, ele vai entender que aquele valor que ele paga no plano de saúde é um valor que vale a pena pagar. Sim. E aí ele não só se mantém no plano, como ele traz outros para fazer. Então, ele serve da sua divulgação positiva. Então, investir em tecnologia só por investir, e hoje tem muita solução por aí, muitas vezes pode ser realmente um gasto de dinheiro sem retorno. Eu digo que é pirotecnia, né? É igual você está botando fogos ali só para mostrar, dizer que você tem, né? Isso. Fazer uma graça. Exatamente, só para fazer uma graça e para ficar bonito na foto. Então, a primeira coisa, olhe o processo que vai impactar no seu cliente.
Então, aquele ali é o primeiro lugar onde você deve fazer o seu investimento. E há hoje também, hoje tem vários também, procurar aqueles que já têm clientes consolidados, aqueles que têm casos de uso especialmente, sempre perguntar onde você já usou, né, essa tecnologia. E ir lá perguntar, saber, olha, isso deu certo, não deu certo, tal, como é que foi. Então, essa é a recomendação, porque ninguém hoje pode desperdiçar recurso nenhum. Tá? Agora, mas não deixe de fazer. Não tenha a tecnologia como um gasto. A tecnologia é um investimento no diferencial de qualquer empresa. Agora tem que aplicar o recurso com mais eficiência, né? Doutor Newton, e aí pensando nesse equilíbrio de recursos, vou falar agora daquele tema que todo mundo está atento, que é a sinistralidade. Está pressionando as operadoras, né? Onde é que o senhor enxerga a maior oportunidade, né, para a gente trabalhar isso, conter no lado assistencial? A sinistralidade é o principal indicador de um plano de saúde, de uma, né, operadora de saúde. Que é isso? É uma relação entre o custo assistencial total, tudo que se gasta, consulta, exames e tudo, tratamentos, sobre a receita do plano. Esse indicador ele tem que ficar mais ou menos abaixo de 85 para que aquela operação fique viável, tá certo? Ou seja, de a cada R$ 100 que entra do cliente, tem que ser gasto R$ 85 com a saúde, certo? Quando você ultrapassa isso, aí começa a estrangular. Alguns itens hoje, eles já pressionam demais. Então, por exemplo, tratamentos oncológicos, tratamentos imunobiológicos, cada vez saindo novos tratamentos, a questão das terapias especiais, a questão de OPMS, né, que são as órteses e próteses também. Isso gera um custo assistencial. O que se tem que fazer para estar dentro do aceitável? Primeiro, tem que se ter uma observância dos protocolos clínicos, né? Será que realmente aquele tratamento ele está sendo indicado naquele ponto, naquele caso? É a questão, o que a gente chama da pertinência. Então, nem sempre um tratamento de ponta ele é o melhor para o cliente se ele não for pertinente. Se eu indicar fazer uma correção de um quadril que não precisa, mesmo com a melhor prótese do mundo, ela não é pertinente, tá certo? Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão do desperdício que eu já falei aqui também. A repetição de vários exames e procedimentos que não seriam necessários se tivesse, aí entra o ponto principal hoje da saúde. Isso já é muito batida, mas não custa nada dizer. Não tem uma jornada integrada. A gente não consegue hoje, nem no público e nem no privado, ter uma jornada do cliente, do paciente, de uma forma integrada, onde, por exemplo, uma atenção primária, que seria exatamente o controle daqueles fatores de risco que você tem, influenciasse numa quantidade de redução de necessidade de internação, porque você controlou a sua pressão alta, o seu diabetes, lá num ambiente de muito mais baixo custo e que seria mais fácil, né? No momento que você descompensa, que vai para o pronto-socorro, além do risco que você tem, que é agudo, você tem a quantidade de exames que são pedidos ali que vão gerar um custo que poderiam ser evitados num controle melhor, tá? Então, a integração assistencial mesmo entre os recursos, né? Atenção primária, internação, acompanhamento dos grupos de risco, o home care, né? Tudo isso pode ser melhor integrado do que o que é. Então, hoje a maioria é desintegrada. E a tecnologia ela serve para isso também, né? Hoje, na verdade, na prática... Talvez está integrando mais, né? Mas aí na prática, o que você tem? Você tem vários hospitais e clínicas, cada um tem seu sistema. Até dentro dos nossos recursos próprios, essa foi uma ideia que a gente estava trocando esse sistema para que fosse um sistema só, para que essa jornada fosse melhor integrada. E ninguém se conversa. Essa aqui é a verdade. Ainda hoje, em 2026, a gente não conseguiu fazer uma integração de prontuários eletrônicos, né? E essa barreira ela tem que ser vencida para realmente assim, impactar na otimização do tratamento. Porque eu sempre digo, diminuir a sinistralidade negando acesso é fácil. Basta você bloquear, né, o acesso. Mas isso não está correto. Né? Então, você tem que diminuir fazendo a questão da eficiência do cuidado. E isso ainda está longe mesmo da gente conseguir. Pensando nessa relação complexa, né, entre prestadores e operadoras, a gente acaba tendo glosas, retrabalhos, tem uma série de internações evitáveis, problemas que o senhor colocou agora também. O que dá para a gente pensar? Que isso é mais uma questão de processo,
É uma questão de contrato ou até a regulação? O que a gente tem que focar assim, para ter essa integração de fato, né, e otimizar essa cadeia? São vários pontos, na verdade, viu, Cadu? A tecnologia você já explorou, né? Eu acho que vai ajudar muito. Eu acho que assim, tecnologia não falta. O que a gente tem de tecnologia hoje já resolve, do meu ponto de vista, tá? Os problemas que nós temos. Falta só escolher o que é melhor, o que se integra. Mas já existe isso. Falta um alinhamento maior de expectativas entre os atores, do meu ponto de vista. Alinhamento de expectativa do que o cliente tem com o contrato do plano dele, o que o contrato da operadora com seu prestador prevê, o que pode, o que não pode, e o que a gente, como sistema de saúde, está disposto a gastar. Porque, assim, como eu falei, as demandas elas são ilimitadas, os recursos são limitados. Então, para que isso funcione de uma forma de mutualismo, que é o que o sistema de plano de saúde ele é um sistema securitário. O que é isso? Todo mundo paga ali, né? Existe um montante para que aquelas pessoas que precisem usar, eles vão usar. E muitas vezes, muitas precisam pagar e não usar para aqueles que precisem, quando precisem, usem. Se todo mundo usar, ele quebra, porque a própria lógica do sistema ela se rompe. A questão é, essa parte que usa, ela está usando corretamente e nós estamos oferecendo o que tem em protocolo científico, baseado nas evidências médicas, sim ou não? Entendeu? Beleza. Quando ela vai usar a cada ponto de contato no sistema de saúde, isso é feito da forma mais eficiente possível, sem perder a qualidade e a necessidade que ele ou ela precise. Então, ainda falta, no meu ponto de vista, um compartilhamento de risco de cada etapa, de cada parte, e falta um alinhamento de expectativas e alinhamento de incentivos. Aí eu posso até tocar o que tem em voga já ultimamente, é a questão de você remunerar por valor. E o que é isso? Por exemplo, dar exemplo prático. Pelo desfecho? Pelo desfecho. Se você faz uma cirurgia, a sua cirurgia complica hoje, a complicação ela é paga. Muitas vezes o médico ou qualquer outra coisa, ou o próprio serviço que complicou algum caso, ele vai receber mais dinheiro de quem paga do que aquele que não complicou. Ou seja, que fez aquele tratamento correto. Quando deveria ser o contrário. Aquele que fez tudo correto dentro do protocolo, com melhor desfecho, tem que ser melhor remunerado do que aquele que não. Certo? Então, esses alinhamentos de incentivos também eles precisam ser executados. Como se faz isso também não é fácil. Por quê? Porque está todo mundo acostumado com o modelo tradicional, que a gente chama de fee for service, que é o pagamento por episódio, né? Quer dizer, você faz uma cirurgia, ganha duas, 3, 4, 5, 6 e recebe pelo número de cirurgias. Então, esse é o modelo vigente. Quando você vai lá no painel lá da agência, 70% mais ou menos dos procedimentos são pagos por fee for service. Só 30% tem outros modelos de remuneração. Né? Agora, como romper essa lógica, ainda tem um caminho a ser construído. Doutor Nilton, quando eu penso nesse desafio, eu entendo que ele é comum, tanto no setor privado, tradicional, ou no sistema cooperativista quanto no Unimed. Mas se eu ver que tem vantagens estruturais de estar no sistema cooperativista para resolver isso, para harmonizar as camadas? Eu penso o seguinte, o sistema cooperativista ele tem algumas vantagens no meu ponto de vista. Primeiro, os médicos eles são os prestadores e os gestores. Então, eles conseguem realmente avaliar na ponta o que pode ser melhorado. Ao mesmo tempo, o sistema cooperativo ele é um sistema que ele não prevê a lucratividade, ele prevê a sustentabilidade daquela cooperativa. Tá? Então, ele não é a lógica de um produto ou de uma empresa que tem investimento de capital, que, obviamente, pela própria, não é que é certo ou que é errado, é a lógica. Do modelo, né? Ele vai querer o retorno daquele capital. Então, ele tem que gerar lucro, acima de tudo, para poder ter o retorno daquele capital investido. A cooperativa, não. A cooperativa ela tem que se pagar, né? Ao longo do período e gerar uma sobra para que ela se sustente. Então, eu vejo isso como uma vantagem, a parte da gestão também democrática, de você participar da gestão. Você está nas duas pontas, ela gera muitas vezes até um certo conflito, porque também o médico às vezes quer elevar o seu honorário médico, e isso é custo assistencial, então também existe essa tensão, né, como você usou um termo anteriormente, mas
todo mundo sabe que também no final todo mundo responde por tudo, né? Que em última análise os cooperados são sócios da cooperativa. E eu acredito realmente que a gente consegue dar a melhor assistência via cooperativa possível dentro desse modelo, tá? E aí tem questão de mercado, tem outras coisas também, que é uma proteção de mercado para o médico, né? Na verdade, quando você entra numa cooperativa, você tem uma reserva de mercado daqueles clientes que são direcionados para os médicos cooperados. Então, também existe essa vantagem. Realmente, acredito muito no modelo de cooperativa em que os cooperados participem, né? Eles têm que participar, têm que fazer, né, a função deles para depois dizer, não, mas eu não sabia. Tá. Não, tem que participar, votar. Mas eu acho um bom modelo, sim. Vamos ver agora, doutor, se a tua bola de cristal está calibrada. Vou fazer uma pergunta aqui que eu sempre fecho as nossas conversas com ela. Daqui a 5 anos, como é que vai estar esse sistema? Como é que você imagina que tudo que a gente abordou vai estar? A gente vai ter inteligência de processos, tecnologia, essas integrações, operadoras, hospitais. Como é que vai estar isso no Brasil? 5 anos eu não consigo dizer, não. Acho que não consigo dizer nem no ano que vem, não sei nem no final desse ano como é que vai estar de fato, né? Eu consigo fazer previsões ou projeções assim, meio que do que a gente conhece, da velocidade das mudanças, né? Eu acho que a grande mudança que vai ocorrer vem em função da IA, no meu ponto de vista. A IA ela deve provocar realmente mudança na questão da gestão, ela ajuda, né? Na gestão, na tomada de decisão, na questão da análise de dados para você implementar os processos. De novo, não é o computador em si, a tecnologia, ela não resolve nada. Você tem que ser implementada na forma de processo do dia a dia, que são as pessoas, né? A gente não falou aqui ainda, mas as pessoas é quem fazem tudo. Então, tudo isso está acontecendo de uma forma muito rápida, que quem é gestor, ele vai ter que convencer as pessoas que trabalham com ele para poder executar aquilo de uma forma... E são mudanças de cultura muito rápidas, que é outra coisa que está acontecendo também. Então, você está trabalhando numa cultura que você tem que mudar dali a 6 meses, 1 ano, para que a coisa funcione. Então, você fazer essa mudança trabalhando, em geral, com 3 gerações, né? Não é fácil. E para implementar qualquer mudança de sistema, qualquer coisa que você faça, a primeira barreira é a barreira cultural. As pessoas elas são resistentes à mudança, aquele processo que ela faz ali há 10 anos, 5 anos, ela não quer mudar. Então, a primeira coisa é você trabalhar a questão da mudança cultural. Do meu ponto de vista também, você tem que ter mais um papel de convencimento como líder para você levar aquelas pessoas a fazer o que você quer. Eu gosto muito dessa frase que o senhor coloca, né? Eu acredito muito nisso. Nós, como líderes, a gente tem que encantar ou motivar as pessoas, liderá-las para que elas acreditem numa visão, compartilhem uma visão e, com isso, não fiquem limitadas na nossa capacidade intelectual, né? Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Para mim, o meu conceito de liderança é esse, simples. Você vai levar aquelas pessoas para aquelas metas, aqueles objetivos que você quer. Então, tudo isso que nós falamos aqui, tudo que nós falamos depende de convencer as pessoas que trabalham com você para fazer o que a empresa precisa, né? Isso não é comando-controle. Comando-controle é uma coisa já, né, ultrapassada. As pessoas, se elas não encontrarem um propósito naquilo que elas estão fazendo, elas vão para outro lugar. Tá? Então, eu realmente acredito muito nisso. Você não vai conseguir transformar o que a gente precisa, né? Isso. Ela pode até obedecer por um tempo, até enquanto ela arruma um outro lugar para ir, né? É isso que eu realmente acredito. Mas voltando à fala, eu acho que vai acontecer o seguinte, na minha visão. Já está acontecendo um movimento de fusão importante, né? Hospitais, operadoras, grandes grupos se juntando, muita dificuldade em grandes players, né? Hoje, eu acho que as próprias Unimedes talvez tenham um grau de consolidação, porque a gente pode juntar uma cooperativa com outra para fazer uma escala maior, para poder enfrentar esse desafio de uma melhor forma. Eu acho que essa questão do ganho de escala ela ainda vai ser importante. Vai ser relevante nos 5 anos, daqui a 5 anos. Isso, e por isso vão ter, acredito, né, que vão ter novas fusões de novos grupos, aí, se não fusões societárias, pelo joint ventures, de trabalhar junto na forma de ecossistema para poder ganhar escala. Certo. Isso eu acho que vai ter. As normas que vêm pela frente também aí vão ficar, ao meu sentir,
muito pesadas para as, né, operadoras cumprirem, que vai acrescentar uma, né, dificuldade a mais. Também pode ser que algumas entrem em, né, dificuldades aí para frente com isso, e com isso, mais uma vez, Mais regulado, então. ficariam mudanças de regulação que dificultam a gestão em cenários de crise, né? Se você ter ideia, há 10 anos nós tínhamos quase 2.000, né, operadoras, hoje nós temos menos de 700. Então, cada vez mais que você dificulta, vamos dizer assim, isso pode gerar uma consolidação dessas operadoras e que, no fim, diminui as opções, né, dos clientes, e outros acabam indo até para o SUS também, pode ser que sobrecarregue também a questão do Sistema Único de Saúde. Então, eu vejo isso. Consolidação, isso, no meu ver, nunca fica fácil essa gestão desse modelo. E vai precisar que os líderes estejam mais capacitados em gestão ágil, mesmo, rápida, tecnologia com IA, eles têm que se capacitar para poder entender esse novo mundo, né? Porque senão, se perder tempo, já era. E, de novo, fazer uma gestão voltada para as pessoas, porque no final de tudo, quem vai resistir a tudo isso é quem está com você ali na batalha, né? É isso. Doutor Newton, muito obrigado. Foi excelente. Por nada, para mim foi uma honra. A honra foi nossa, tá bom? Pessoal, obrigado. Até o próximo Além do Fluxo. Obrigado, obrigado.